Todo mundo já está tendo um prejuízo significativo por conta dessa guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã e as respostas que o Irã tem conseguido dar através do aumento do preço do petróleo, a energia ainda fundamental, né, para a produção no mundo todo. Isso está, e para o transporte, né, em grande medida. Isso é mais um golpe na economia mundial que já vem sofrendo uma série de reveses e que estão dentro de um contexto de uma crise de grandes proporções que já vem desde de 2007 e dentro desse contexto a solução pela guerra tem sido já adotada e é esperado por uma análise estrutural dessa condição, né? Especificamente numa crise da economia liberal, como é essa, né? Uma crise final da onda neoliberal na economia mundial, a gente vai viver, se esperar de se viver esse revival esse renascimento, né, do fascismo, do imperialismo, das guerras. Isto estava perfeitamente dentro do script desta análise, né? E agora, justamente que seja os Estados Unidos, o pivô disso, também não restava dúvida alguma que era isso que ia acontecer, e inclusive que vencendo ou perdendo qualquer guerra em que se meter, qualquer aventura, né, militar em que se meter agora, os Estados Unidos estará perdendo, porque a sua perda de hegemonia ela não se dá apenas no território militar, e até o território militar vai ser sempre dependente em grande medida do território tecnológico, científico, tecnológico, industrial, e a verdade histórica é que a hegemonia, a superioridade, né, a excepcionalidade absoluta dos Estados Unidos está reduzindo muito progressiva e drasticamente nas últimas décadas e vai continuar e não há como parar isso, a não ser realmente nas circunstâncias desesperadoras de grandes guerras, de guerras destrutivas de civilização. Afora isso, o poder dos Estados Unidos em relação ao mundo está reduzindo e vai continuar se reduzindo, e, sobretudo e claramente, pelo avanço do poder chinês. E é claro que numa situação dessa de perda de poder e num curso de uma crise econômica de grandes proporções como os Estados Unidos está vivendo, ainda que tenha conseguido respostas, né, anticíclicas eficientes, gastando trilhões e trilhões e trilhões, dezenas de trilhões de reais nos seus programas de proteção à economia, né, nesse momento de crise, desde 2008 para cá. Apesar disso, a economia dos Estados Unidos, neste momento presente, desde a virada do ano para cá, está num processo recessivo, está num processo de perda, pelo menos, de tração muito acentuada na economia e mostrando, como eu analisei em vídeos anteriores, um fracasso geral das estratégias econômicas ousadas e alucinadas, de certo modo, do Donald Trump. E que era natural também que nessa sequência desse fracasso dessas estratégias, a guerra, a opção militar sempre estaria aí como uma alternativa. E a gente está vivendo isto muito além das loucuras do Trump, da perversidade do Netanyahu. Há uma visão armamentista dominando o mundo neste momento. A corrida armamentista, essa insanidade está na racionalidade de grande parte dos pensadores militares, geopolíticos, estrategistas e economistas mundiais no presente. Uma aceleração da corrida insana pelo maior poder militar. Obviamente, isso não pode dar em algo bom. Mas os cretinos, os cínicos, com toda a sua racionalidade,
defendem esse tipo de corrida assassina, mutuamente suicida. Agora me parece bem claro que se tem algo que pode e vai realmente deter ao fim esse ímpeto militarista, mutuamente destrutivo e suicida, repito, será, paradoxalmente ou surpreendentemente, a constituição de uma força militar mundial, de uma governança mundial com força militar, e com através de uma federação militar, uma cúpula militar, uma capelita militar com força de pronta ação igual ou superior àquela de qualquer país ou aliança militar para ação imediata. Este é o sentido final do delírio do meu pai no seu leito de morte, que eu contei em uns vídeos aí para trás. E hoje isso me parece realmente a melhor racionalidade possível diante dos desafios em que estamos. Sobretudo do ponto de vista nosso, como eu estava no vídeo anterior destacando, os países e povos secundários que estão submetidos ao império, de algum modo, ao poderio militar alheio da Inglaterra, dos Estados Unidos, dos dois juntos, especialmente dos Estados Unidos para nós, é a nossa realidade. E como é que nós vamos poder enfrentar isso? Eu tratei disso no vídeo anterior. Eu sou o Paulo Fleury Teixeira, sou filósofo e médico. Estou fazendo essa série de vídeos para uma análise aprofundada, uma análise estrutural, histórica dos eventos que estão definindo, marcando a crise mundial em que a gente se encontra. E, no momento, eu estou retroagindo para um exercício analítico do segundo semestre de 2024, uma sala de situação, e estamos agora num item que enfoca a paz como escolha estratégica, né? E a importância da nova governança mundial, especialmente para esse grupo de países intermediários, com peso suficiente para ter importância real no mundo, mas sem autonomia, como é o Brasil, a Índia, e todos esses, a própria África do Sul, mas o que eu destaquei foi o México, o Brasil, a Índia, a Indonésia. Esses sim, eu acredito, são países muito decisivos nesse momento histórico. Para onde eles vão vai definir bastante o andar da carruagem, como também é óbvio, como o resultado de uma ação militar alucinada como essa dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã no presente também é muito importante, como era muito importante e será a resistência aqui na América Latina em relação ao imperialismo norte-americano, que inevitavelmente vai crescer sobre nós, como já está anunciado e como já está se efetivando, né? Então, para nós, esse grupo de países, ou para a grande maioria dos países em geral, não é interessante apenas aumentar as próprias forças. Digo, para o Brasil especificamente, não é interessante a gente aumentar simplesmente as nossas forças militares e para competir no cenário mundial, ainda que a gente acabe tendo que aceitar, por exemplo, que alguém como o Lula esteja nesse momento defendendo também o aumento de gasto militar e a modernização e o aumento das Forças Armadas no nosso país. Mas certamente isso não é o caminho que vai garantir a nossa autonomia. Eu acredito, num período de 5 a 50 anos, nós não vamos ter poder militar para competir com Estados Unidos, Rússia, China e quem mais estiver nessa corrida nesse nível. Aqueles que já estão adiante, talvez a Índia pudesse pensar nesse sentido, mas eu acho irrealista para todos esses países sequer pensar em competir através de desenvolvimento militar próprio com essas grandes potências militares que já estão constituídas e estão investindo alto nesse processo, de qualquer modo, e os Estados Unidos dando as cartas
nesse sentido, de certo modo, obrigando todo mundo a entrar numa grande corrida armamentista. Sobretudo os Estados Unidos que estão puxando isso, e não é sem razão, como eu expliquei rapidamente no início desse vídeo. E eu estava dizendo que a gente não vai conseguir sozinho essa autonomia militar num prazo razoável, como eu já citei, a não ser dentro de uma aliança militar, mas também não me parece interessante para a gente entrar em nenhuma aliança militar e nem fomentar a corrida armamentista como está em curso no mundo já em 2024, e de lá para cá só aumentou, infelizmente, né? Precisamos desacelerar, desescalar estes movimentos e não jogar mais recursos neles. Então, ainda que o Lula tenha lá suas razões históricas, a gente tem que adotar visões estratégicas pela paz. Eu entendo que é a visão do próprio Lula, ele insiste nisso e tem que navegar nessa contraditoriedade, não há como fugir disso, mas, por outro lado, é preciso muita firmeza em sustentar e descobrir, desenvolver os caminhos para a paz e para a imposição da paz até, justamente é o que a gente quer. Em defesa dos interesses dos nossos povos, nós sabemos que temos que propor e conquistar a paz e não as guerras. Precisamos avançar na governança global e não na sua fragmentação e negação, como está em curso no mundo agora, pelos países da aliança hegemônica sob o domínio, o predomínio dos Estados Unidos. No século passado, essa conquista de uma governança mundial, ou de um esboço dessa governança mundial, foi feita à custa das grandes guerras e catástrofes sociais extremas que resultaram em mais de 150 milhões de mortes. E, infelizmente, foi ainda uma conquista muito formal apenas e muito limitada na realidade, sem os meios para estabelecer o que propunha fazer, sem os instrumentos para fazer cumprir o seu mandato. Tanto como está óbvio em relação ao principal mandato, que era a garantia da paz, o que é a garantia da paz, e está óbvio agora, mas também sobre qualquer outro aspecto em termos de organização da vida social mundial. Por exemplo, em relação às pandemias, por exemplo, em relação ao comércio mundial. Em tudo isso a ONU avançou, mas também fracassou. A ONU fracassou, mas foi também um sucesso em grande medida. Basta ver o aumento do comércio internacional e do investimento externo desde a sua criação e os anos de relativa paz que se obteve a partir de então também. Até agora tivemos no mundo em geral muito menos mortes por conta de pandemia e guerras do que aconteceu na grande crise do século passado. Mas ainda não saímos da crise, agora precisamos ir adiante e além da ONU. Eu queria dar uma última palavra para finalizar esse vídeo hoje, comentando sobre o resultado já novamente da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã e o que isso significa. Na minha visão, do ponto de vista estratégico, quanto mais cedo os Estados Unidos reconhecerem a sua perda de hegemonia relativa no mundo e buscarem de novo as soluções mundiais, globalizantes, de entendimento e de gestão, de organização, como eu disse, da vida social mundial, numa transição não violenta, né, da condição atual para um novo passo futuro na história do mundo, melhor será. Então, evidentemente, uma vitória numa guerra como essa contra o Irã agora seria uma barreira para esse autorreconhecimento. Então, que seja bom, que não se estenda, que os Estados Unidos tenham aprendido rapidamente essa lição, entraram numa canoa furada, cometeram um grande erro
e sem ter uma saída honrosa, tem que aceitar que cometeram um erro e que não conseguiram nenhum de seus objetivos, para que o mundo volte à normalidade o mais rápido possível, porque, de todo modo, a guerra está fomentando a crise. E a crise fomenta a guerra. Isso pode se tornar um ciclo vicioso muito pior do que estamos até o momento. Vamos seguir nessa análise, ainda na sala de situação de 2024, segundo semestre, mas como vocês estão vendo, quem acompanhou alguma coisa, é uma temática do presente, né? Não tem como fugir disso, e eu agradeço qualquer manifestação e até a próxima.